aos professores e professoras. A gente começou um pouco mais cedo, o professor Eloy estava na aula de mestrado dele, e aí conversar um pouco sobre essa política educacional. E agora eu queria ver com o professor Eloy o que ele pensa um pouco sobre a resolução do Conselho Nacional da Educação, que foi sobre o sistema híbrido, né? E que alguns colegas dizem que a gente já tem um ensino híbrido, né? E com essa tecnologia que veio fazer um enfrentamento e uma certa barramento para as professoras a começarem a conviver com essa ferramenta que era tão distante delas, que eu creio que foi um sofrimento para a educação pública municipal, principalmente os professores nessa pandemia. Muito bem, boa noite a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando, né? E dizer que estava trabalhando, né? Porque professor universitário até no dia do professor tem que trabalhar. Ah, você estava trabalhando, pensei então que era... a gente estava desenvolvendo um trabalho, mas interessante, né? É um prazer primeiro dizer que aqui, né, participar pelo seguinte, porque na verdade a candidatura, né, não é pessoal da pessoa de Esmeralda, primeiro ponto. É uma candidatura que ela insere-se em uma história e eu também faço parte dessa história, né? Então, Esmeralda, inclusive, já há um tempo que nós, um grupo, a gente sempre colocava, né, necessário, está faltando representação na Câmara de Vereadores da Educação, nós precisamos ter lá quem vá falar pelo professor, pela educação, pelo estudante, e aí a gente tinha determinadas dificuldades, né? Eu, há anos atrás, também por um grupo que a gente sempre fez parte e acompanha, me colocaram, escolheram como candidato. Infelizmente, por interesses de outros, né, eu acabei sendo impugnado e não pude concorrer até o final, mas juntos, né, Esmeralda e eu e diversos outros do grupo, a gente já iniciava naquele tempo lá esse projeto. E esse projeto agora finalmente está aí tendo uma outra etapa com a verdade dos estudantes da educação. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui, e inclusive do pessoal administrativo, técnico, do pessoal de apoio, e é uma coisa que eu sempre valorizei, né, e vi na pessoa da professora Esmeralda. Ela nunca fez diferenciação, inclusive, por exemplo, com relação ao pessoal contratado, por exemplo, foi quem sempre esteve aí de primeira hora defendendo e buscando melhoria para o pessoal de contratos também. Então isso é muito importante, né? Muito interessante para a gente e vale a pena colocar aqui. Com relação à questão, né, do ensino híbrido, né, e toda essa discussão que vem aí, um ponto, Esmeralda, eu acho que a gente não pode fugir. A tecnologia, né, e as chamadas novas, né, hoje chama-se TEDx, né, dessas tecnologias todas digitais, e a gente tem todo professor, toda professora, né, não importa o tempo de serviço, a idade, tem que estar inserido nesse processo, mas sempre pensando, e aí eu vejo muito o exemplo dos estudantes da UNEB, porque quando houve um movimento, né, quando tivemos a paralisação das aulas por conta da pandemia, e aí tivemos todo um projeto lá do ponto de vista da UNEB para retomar as aulas no sistema remoto, né, numa primeira fase completamente online, para depois pensar em uma outra fase no sistema que fosse híbrido e que buscasse atrelar e seguir a educação. Aí houve um movimento dos estudantes colocando que não era questão de contra ou a favor, era questão de que ninguém poderia ficar de fora, de que não poderia ter nenhum estudante que
pelas condições sociais, pelas condições econômicas, não tivessem a oportunidade. Então, por isso que foi decisão dos estudantes, né? Nós professores apoiamos, estamos aí, temos um prejuízo, mas nós nos preocupamos primeiro com a vida de cada um, segundo, né, para que ninguém seja prejudicado nesse processo. E aí, Esmeralda, nesse sentido eu vejo dessa forma, ou seja, tem que criar os governos, né, as instituições, a Secretaria de Educação, as escolas, tem que criar todas as condições e possibilidades para existir, independente de ser presencial, de ser à distância ou de ser híbrido, tem que criar as condições para a existência das tecnologias nas escolas. Nós merecemos, não é favor, né? Brasileiro, ele investe muito aí com os seus recursos, não vem nada de graça ou dado por ninguém, é do nosso trabalho, é resultado do nosso esforço, então tem que ser colocado dessa forma, né? E aí, primeiro, é equipar, dar condições para as escolas. E tem, gente, possibilidade para isso. Depois a gente pode ver com Esmeralda, mas, por exemplo, o orçamento da educação de Paulo Afonso, ele não é pouquinho. Eu sei que tem muita coisa para fazer, eu sei que tem um compromisso e uma responsabilidade. Inclusive, a gente reconhece a equipe que está hoje à frente da educação, que faz um trabalho, que tem a preocupação, que todos ali são professores e professoras e são agentes também administrativos, técnicos da educação, que procuram melhor para a educação. Mas isso a gente não pode abrir mão de criar todas as condições tecnológicas para existência nas escolas e preparar quem vai atuar com isso. Preparar professores, preparar o pessoal de apoio e preparar estudantes para isso. Ou seja, então é muita coisa. E disso, né, Esmeralda, aí a gente vem com um ponto. Bom, beleza, mas Esmeralda, a candidatura agora, né, nessa primeira fase, é a vereadora. Mais na frente, o projeto nosso não vai parar só como um vereador, né? Mas o papel do vereador não é equipar, muita gente pode dizer, né? Não é trazer essas condições para que as escolas, porque não é executivo. Porém, o papel do vereador é de ter o cuidado para que os recursos do município sejam aplicados e bem aplicados, e o papel do vereador é apresentar, sim, projetos, propostas que levem melhores condições. E aí eu digo, Esmeralda, na minha experiência como secretário que estive, né, de educação, aí na minha experiência eu vejo o seguinte, os vereadores, no período que eu estive como secretário, e tinham vários, né, vereadores e vereadores da base do governo, infelizmente, a maior parte, boa parte, chegava lá, mas com interesses pessoais, mas buscando benefício para si ou para o seu grupo político. E aí é mostrar a diferença. Esmeralda estará na Câmara de Vereadores para mostrar o verdadeiro papel de um vereador, o verdadeiro papel da vereadora, né, Esmeralda, que fará isso de forma muito competente, porque não preciso dizer, né, não preciso defender aqui a competência de Esmeralda, ela tem aqui não só na PLB de Paulo Afonso, mas de uma região muito grande aqui, onde organizou maior parte, gente, do nada. Na maioria dos lugares, inclusive aqui em Paulo Afonso, né, não querendo falar de quem passou antes, mas infelizmente o sindicato aqui não existia nada. Então hoje, quem quiser, está aí para mostrar, né? Para ver a estrutura que tem. A única cidade que não tem plano de carreira se chama Macururé. O meu filho, eu dizia, né, antes, que agora eu estou licenciado, que meu filho adolescente não conseguia resolver os problemas com esse filho. Mais uma brincadeira assim que a gente coloca, gente, porque é a única cidade que não tem plano de carreira. A gente pode ter até críticas, mas é a única. Mas ainda digo, Eloy,
que o professor de Rocha lá ainda ganha bem melhor do que eu em Paulo Afonso, com o mesmo título, o mesmo ano. É o mesmo Fundeb. Eu digo mais, o Fundeb lá, pelo número de alunos por turma, ainda é menor do que a média de Paulo Afonso. Então aí eu brinco com as meninas dizendo, olhe, vocês me devem R$ 550 a menos. Viu? Aí a gente brinca, mas o fato é isso, é compromisso, né? A gente tem que enfrentar isso com seriedade, né? Temos que sempre fazer algo com seriedade, com responsabilidade. Compromisso, né, Lô? Paixão. Quem gosta do que faz é paixão. Então, e pode ter certeza, né, que Esmeralda, eu vejo duas coisas, né? A política tá na nossa alma, né? Na nossa natureza. O Aristóteles falava isso, a gente é ser humano político por natureza. Então nós somos animais políticos. E aí então tá no próprio sangue de Esmeralda a política. E a vocação maior de tudo, né, que é a educação, que é a defesa de um projeto, de um modelo educacional que traga para Paulo Afonso o que cada um merece. Independente de quem seja, independente de ser no centro, na periferia, no meio rural, no povoado mais distante que tiver aí, né? Tratamento isonômico. Se fizer o papagaio, né? O Juá, onde tiver, é o mesmo projeto para que a educação, porque, gente, é só assim que a gente resolve os problemas da sociedade. Violência não é resolvida sem um bom projeto educacional, não é verdade? Todos os problemas de corrupção, todos os problemas sociais, de injustiça e desigualdade, tudo isso daí tem, né, o papel. Aí, como diz Paulo Freire, né? A educação sozinha não transforma, mas sem a educação nada é possível, nada é viável. E eu acho, gente, que Esmeralda traz essa condição pra gente. César tá ali indicando, né? Mas só que não vou usar os óculos e aí eu não enxergo. César está dizendo ali, Esmeralda, voz da defesa do professor. Sim. Aí eu estava me lembrando agora, né, Esmeralda, interessante. E aí, o nosso Israel de Jesus, né, que fez essa belíssima composição, né, e aí como é o refrão mesmo, né, que ele coloca? Professor, a luta agora é na Câmara, o povo aprovou. Isso. Aí eu acho que é exatamente essa mensagem, né, que é importante, fundamental para a gente, ou seja, e realmente, com certeza, por onde a gente tem passado, os apoios que recebe, como eu falei, não vem, né, de um desejo pessoal, ou seja, não é de Esmeralda para a candidatura, é da sociedade, é da educação, de quem faz a educação em Paulo Afonso, que traz a proposta de Esmeralda para a Câmara de Vereadores, e esse é só o primeiro passo, com certeza. Eloy, uma das coisas que uma coisa que me incomoda, que eu falo, às vezes, como é que a gente tira esse menino da rua? Como é que esse menino, 9 horas da noite, a gente está no barzinho, comendo bode, e esse menino na rua, a mãe e o pai, que a gente pergunta primeiro, quando a gente vê uma criança, a gente pergunta, quem é sua mãe, cadê sua mãe, cadê seu pai? A gente precisa, eu não estou dizendo que existe fórmula, mas nós precisamos sentarmos, o poder municipal, o poder público, o Ministério Público, todas as instituições, para a gente ver, para criar um mecanismo em que essa criança tem que sair da rua e para o lugar adequado. Mas ver essa família dele. Eu nunca me esqueço quando você teve um servidor com problema do vício do álcool, que ele disse, não, processamento. Por que não?
a gente colocá-lo no centro, que a época era o CAPS, para ele se recuperar. É isso que é o professor, é isso que é a professora. Ela não julga, ela avalia. E avalia para melhorar, avalia para transformar aquele indivíduo, aquela pessoa. E aí eu me lembro disso, assim, isso me incomoda, e hoje voltou. Essa meninada está na rua, e aí eu fico assim, poderíamos ter lugares atrativos, atraentes para elas brincarem de pneu, para elas praticarem o esporte. O que são nossas praças para as crianças? Elas são feitas com qual intenção? Então é isso que eu observo. Eu estou falando praça porque é um espaço de todos nós, para todos, sem distinção. Então é esse espaço que a gente poderia ocupar com essas crianças e esses adolescentes, com cultura, com esporte, com alternativas de que levem, inclusive, a pensar, elaborar coisas que sejam do seu dom, da sua habilidade. E tem tantos artistas, tantas pessoas que poderiam contribuir com isso, e o poder público. Só quem ganharia com isso era a criança e todos nós, porque teríamos com certeza menos, que eu não gosto muito de usar a palavra, mas inclusive a norma que diz que é menor infrator, porque trancar pessoas já foi provado que não dá certo. Mas uma oportunidade. Então eu vejo isso também como uma alternativa, que é a angústia da professora que manda a tarefa e que não tem a mãe e o pai para acompanhar. E por que não a gente conhecer essas pessoas que são responsáveis pelas nossas crianças que estamos lá para alfabetizá-las, para dar conhecimento, ensiná-las. Por que não a gente conhecer esses espaços que elas vivem no seu mundo doméstico, familiar? Acho que o professor teria mais êxito no processo educativo. Os IDEBs, sem dúvida nenhuma, sobrepujava na tabela lá. Mas a gente precisa revolucionar. Mas dentro de uma realidade, não é utopia, mas a gente precisa revolucionar isso. É uma coisa que a gente precisa ver, porque ela pode ser a melhor alfabetizadora que existe, com todas as estratégias possíveis pedagógicas, mas não foi tocado naquilo que a criança está incomodada. E quando ela destrinchar isso, aí sim, ela toma um rumo e vai aprender. Algumas experiências eu vivi nesse sentido, e eu acredito que não há salvação sem a educação. Não há salvação de resgatar essas crianças e adolescentes dos vícios que aí estão, se não for por educação. E de tempo integral, a doméstica, a diarista, a gari, onde é que elas deixam seus filhos? Com quem? Ficam algumas trancadas, com pessoas alheias e vulneráveis para as violências e abusos que a gente sabe que todos os dias ocorrem e que é motivo de vergonha para nós brasileiros e brasileiras ainda termos a violência, principalmente sexual, com crianças e adolescentes. E é interessante, né, Esmeralda? Um país tão rico, porque o Brasil não é um país pobre, Não. É das maiores economias, riquezas do mundo, porém com uma grande maioria de população pobre. E aí você traz para a questão das crianças. No direito a gente gosta de chamar, né, de criança e adolescente em conflito com a lei. E é interessante que agora recentemente eu orientei uma monografia de conclusão de curso
E aí o estudante, né, Pedro, muito bem o trabalho dele, e de uma teoria chamada um estado de coisas inconstitucional, que quer dizer exatamente o seguinte: como é que o Estado ele pode punir, e aí você vê, né, a maior parte, a sociedade entra nessa e clama por isso, né? E aí Pedro levanta essa discussão: qual é o poder de punir do Estado, já que nós estamos em um estado de coisas inconstitucional? Exatamente por que inconstitucional? Porque a nossa Constituição ela é muito bem elaborada, aí todo mundo costuma dizer, né, no papel. Só que quando vai para a realidade, para a prática, por exemplo, nessa questão específica das crianças e adolescentes, aí você citou as praças, né, os jardins, né, os parques, porque na verdade, gente, infelizmente, esses são os espaços de moradia dessas pessoas e de muitas crianças e adolescentes. Nós tivemos um período, né, no Brasil, aqui em Paulo Afonso, onde tivemos uma redução, e hoje nós, infelizmente, né, desde o ano passado, por conta de um governo maluco que tem aí, nós estamos vendo a volta toda, e agora o Brasil volta para o mapa da fome. Quem mais sofre são as nossas crianças, são os nossos adolescentes. E, gente, o único espaço onde tem o carinho, a humanidade, onde não pensa primeiro em punir, mas pensa em dar uma educação e melhorar as condições de vida, o espaço que tem é a escola. E aí pode ter certeza que todos que atuam na escola têm essa preocupação, como você falou, de trazer uma educação que aquela pessoa consiga emancipar, que aquela pessoa consiga ser alguém na sociedade que vai trazer uma contribuição, porque infelizmente, gente, quantos, né, Einsteins, quantos aí Newtons, quantos grandes, né, cientistas, Piaget, Vygotsky, são mortos nesse processo aí de uma sociedade, de uma injustiça muito grande, e a única coisa que resta é dizer: tem que punir, né? Tem que botar na cadeia, tem que reduzir a maior idade penal. Mas, gente, não vai resolver por aí. E aí, Esmeralda, essa questão que eu acho que é fundamental. Não adianta ter uma cidade bonita, com praças e espaços bem arrumados, isso a gente tem que lutar e buscar todos os dias, mas não podemos ter nesses espaços, principalmente crianças e adolescentes, dormindo ali, vivendo nos bancos, vivendo ali naqueles locais, nas piores das condições, porque é exatamente o que uma cidade bem enfeitada, porém sem nenhum cuidado com as pessoas, com a pessoa humana. E a Constituição nossa, como Constituição cidadã, que ainda está em vigor no nosso país, diz lá que primeiro vem a pessoa humana, a cidadania, a soberania é popular, né? É do povo. Então o povo é soberano e a gente tem que lutar para que saia da lei e passe para a realidade, para as ações práticas. E aí, gente, a Câmara de Vereadores é o espaço do povo, mas o povo precisa estar muito bem representado. Não podemos ter na Câmara de Vereadores quem vai se representar a si próprio. Nós temos que ter na Câmara de Vereadores quem vai representar projetos para o município. Buscar e lutar e mexer através das leis, através do cumprimento das leis, através da fiscalização dos recursos e das políticas públicas, para que tenha, por exemplo, melhores condições para que a gente viabilize a vida de muita criança e adolescente. E aí é aquilo que a gente diz, ou seja, se a pessoa está no vício, teve toda uma história de vida. Se a pessoa está no crime, teve toda uma história de vida. Aí, como você falou, não cabe a nós julgarmos. Nós temos que buscar os meios para resolver isso, né? Aí eu lembro situação, né? Exatamente isso. Jesus Cristo dizia, né? Primeiro ele falava: não vim para os que estão curados, não é verdade? E não vim para os santos.
Jesus Cristo dizia: vim para os pecadores, vim para os que estão doentes. E a gente tem que seguir esse exemplo e essa missão de Cristo, porque isso é fundamental. Como a Esmeralda está indicando o nosso técnico ali. Tá. Geraldo Alves, está participando da nossa live. Grande amigo, né? Crítico, companheiro, muito. A gente tem que chamar ele, inclusive, Esmeralda, para fazer uma live. Geraldo é dos maiores pensadores, né? Nós temos gente boa em Paulo Afonso, né? E aí eu quero homenagear o nosso Geraldo, porque é dos maiores intelectuais, né? E não fica só na teoria, mas busca na prática. Muito bem, Geraldinho. Obrigado, Geraldo, pela sua participação. Mas, Eloy, são muitos desafios, né? Precisamos ter essa consolidação dessa candidatura para que se chegue lá, para que a gente possa fazer diferente. Então está aí assim respondido basicamente a inquietação, e as pessoas estranham quando eu digo que não tem prefeito, né? Por entender assim, gente, como está na Constituição, por essa autonomia que ela deve ser importante, e ela é importante e ela é vital também para a manutenção o fortalecimento da democracia, né? Então, Esmeralda tem que ter atrelado. Esmeralda tem prefeito porque ela não vai votar em branco nem vai votar nulo, né? Só que uma coisa é a Esmeralda cidadã escolhendo o representante do executivo do nosso município. Outra coisa é Esmeralda candidata a vereadora por um projeto, por uma proposta, que aí sim, gente, e nós avaliamos e discutimos bastante isso. Não é querer ficar de fora ou isento ou dizer que somos melhores do que todos. Não. É simplesmente avaliar e analisar o papel do vereador. O papel de alguém que vai ocupar um espaço na Câmara de Vereadores e que não pode de jeito nenhum simplesmente dizer amém a quem estiver no executivo. Não é dessa forma que a gente constrói uma Paulo Afonso melhor para cada um de nós e para toda a sociedade. É de um vereador, é de uma vereadora que vai chegar, e vocês sabem que Esmeralda é assim e faz assim, é por isso que eu confio no trabalho de Esmeralda, porque eu já sei como é. Eu conheci, gente, Esmeralda quando eu estava secretário de Educação, né? Aí estava lá atendendo, tinha assumido um bocado de coisa, aí a representante do sindicato está aqui, né? Quer falar com o secretário. Eu falei, beleza, vamos lá. E aí foi, gente, é interessante que hoje eu considero Esmeralda, né, como minha irmã. A gente considera como família. E no início era interessante, porque todo mundo tinha uma visão, né? Bom, era ideia de inimigo, né? Secretário é uma coisa, presidente do sindicato de professores era outra. Mas a gente conseguiu se entender tão bem, gente, que era assim. Quando tinha determinado projeto que eu via que ia melhorar as condições, a gente hoje está homenageando, né, os professores e as professoras e os estudantes, consequentemente, das escolas, né? Mas quando tinha algum projeto que eu via que a gente encontrava formas de emperrar dentro da máquina da prefeitura, aí o que eu fazia, né? Chegava, Esmeralda, quero falar com você, vamos chegar aqui. Dava um toque para a Esmeralda, vai ser assim, tem tanto de recurso, tem essa possibilidade, tem esse projeto. Vamos para cima, você vai na frente e eu vou dando por trás as coordenadas. E a gente, nesse trabalho, né, Esmeralda, a gente conseguiu, interessante, gente, principalmente por quê? Porque eu vi na pessoa de Esmeralda alguém que não estava difícil. Para mim, dos maiores sofrimentos, na verdade, na minha atuação, né, na Secretaria de Educação, que eu sempre digo, né, que para mim chega, já cumpri meu papel, mas os maiores sacrifícios eram o quê? Eu chegava cedo e saía muito tarde. Era muita gente atrás do secretário dia e noite, educação, como sendo dos maiores orçamentos
do município, é assim que funciona. Mas, gente, era difícil chegar, muito difícil chegar alguém lá com um projeto, com uma proposta. Muito menos vereadores. Era para ter cargos, empregos, favorecimentos pessoais e uma série de coisas. E aí, gente, o que eu digo, né, com orgulho e com alegria, por que que nós nos tornamos, eu digo, praticamente irmãos? Eu tenho Esmeralda como minha irmã, porque eu via em todos os momentos, e às vezes ela era dura mesmo, quando tinha determinadas questões, mas acima de tudo, nunca foi de buscar qualquer interesse pessoal, qualquer benefício para ela, nunca foi de defender qualquer coisa que fosse primeiro dela e depois vamos ver. Era sempre primeiro vamos pensar na educação, primeiro vamos pensar na categoria docente, primeiro vamos pensar no pessoal de apoio, no pessoal administrativo, técnico, e sempre foi assim, gente. Para mim, o que me importa mesmo, o que eu vejo com maior valorização é de alguém, infelizmente no mundo que a gente vive hoje, de individualismo, de egoísmo, de falta de fraternidade, são raras as pessoas. Eu digo a você, eu tenho a Esmeralda, uma das que, atuando no sindicato, nunca pensou para si. É tanto que, por exemplo, se dependesse da gente de um grupo, Esmeralda já teria sido de antes candidata, né? Quando, por exemplo, não foi possível para mim por conta de determinados interesses, logo depois a gente via e começava a preparar. Mas Esmeralda sempre, na verdade, dizia, bom, não é minha hora ainda porque tem muita coisa para fazer e meu papel é na APLB, meu papel é no sindicato. E aí é interessante que hoje chega o momento de dizer, gente, mas o sindicato, a APLB, mas a educação de Paulo Afonso, professores e professoras precisam de alguém assim. E vocês que estão acompanhando sabem muito bem, os que são da educação conhecem e sabem o que eu estou dizendo e que é verdade. Nunca foi alguém que buscou o seu interesse. Nunca foi alguém que sempre colocou primeiro o pessoal. Sempre, todas as vezes, né, Esmeralda? Todas as nossas discussões, todos os nossos projetos, era sempre pensando assim, vamos fazer. E outra coisa, nunca fez política com a educação. Nunca fez da educação interesse político, mas sempre fez política educacional. E isso daí é muito importante. Eloy, chegou o nosso tempo, né? Quero agradecer a todos. Estava esquentando agora, mas César já está ali cortando o nosso tempo. Mas eu vejo assim que deu para a gente bater um papo legal. Sinto-me honrada, né? Eloy é meu irmão, essa trajetória nos aproximou. Já tivemos ódios e amores, mas faz parte do ofício. Ele enquanto chefe e eu enquanto interesse da categoria, representante da categoria, mas sempre uma relação respeitosa, como também a PLB tem, Eloy, um programa, a PLB Notícias, e que nós nunca sofremos uma ação judicial por faltar com respeito ou por ataque à pessoa do gestor, do agente político. Nunca. Até hoje, nunca tivemos isso. Então, e esse é o projeto na Câmara. Ou essa seja, é a linha. Quando é um projeto, uma política para o povo, está na defesa. Quando atinge, prejudica o povo, está na crítica. É assim que deve funcionar um vereador. Então, é nessa linha que a gente coloca essas proposituras que fizemos aqui, propostas, como também nos colocamos à disposição de qualquer colega ou cidadão que queira compartilhar desse projeto. Né? Nosso comitê está ali na Otávio Mangabeira, né? Próximo ao Flor do Juá. Não ganho nada
divulgar o Flor do Juá, mas eu acho esse nome lindo e é muito conhecido aqui em Paula Afonso. E é popular, né? E é popular. E é bem ao lado do Flor do Juá. 3 casas, vocês têm lá o comitê onde a gente tem o nosso material. Próximo da praça muito bonita, a Praça do Coliseu, a Praça Libanesa. Do Coliseu. E aí a gente encerra dando uma boa noite, um excelente final de semana. E aí reafirmar o nosso compromisso, parabenizando a todos nós e todas nós, professoras, que em grande maioria somos mulheres na educação, e também parabenizar o professor Eloy, que eu pensei que ele estava na aula do mestrado, mas ele estava na aula da universidade, dando aula aos seus alunos. Então, um bom final de semana, até o próximo encontro e muito obrigada pela participação.